Bom dia! Bom dia. Tudo bom? Hoje é 26 de janeiro, né? Estamos fazendo a leitura da palavra da Bíblia todo dia, né? A gente já leu essa palavra, mas a gente acabou que não postou, a gente está fazendo novamente. Saúde. Hoje é o livro de João, capítulo 7, que a gente vai começar. A incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois seus irmãos, saia daqui, e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim. Porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda à festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito estas coisas, ficou na Galiléia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também. Não manifestantemente, mas como em oculto, escondido. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde ele está? Estavam querendo achar Jesus para matar. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, ele é mau. Não, ele engana antes enganava o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Jesus ensina no templo. Porém, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Meio doido, né? Chegava lá, aquele pessoal querendo matá-lo, mas foi para o templo ensinar. Ou, muito sábio. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras? Não as tendo aprendido. Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma só obra, e todos vós vos admirais. Por isso Moisés vos deu a circuncisão. Não que fosse de Moisés, mas dos pais no sábado circuncidais um homem. Está entre parênteses aqui. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem, porque ele curou o homem no sábado, e aí era o pecado mortal. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns de Jerusalém diziam, não é este o que procura matar? E ei-lo aí, está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, sabem verdadeiramente os príncipes de que, de fato, este é o Cristo? Mas bem sabemos de onde este é. Mas bem sabemos de onde este é.
Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Ou seja, estavam dizendo que ele não era, né? Mas bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. Clamava, pois Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Porém eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele, e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que tem feito? Eles estavam questionando. Ai. Valeu. Os fariseus mandam prender a Jesus. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele as coisas. Então os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores para o prender. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Onde eu estou, vós não podes vir. Disseram-lhe, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que não o acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis ir? Cara, ele tá doido, o povo é doido, ele falando isso, que a gente vai achar aí, que ele vai embora, que... E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isto disse ele e do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Opiniões divergentes sobre Jesus. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dispensão por causa dele. O povo ficava, não é. Né? Ficava naquela murmuração, muita gente ficou falando. Nicodemos defende a Jesus. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Ninguém teve coragem. Então os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e os fariseus, e eles lhe disseram: por que o não trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou isso como este homem. Responderam-lhes, pois os fariseus: também vos fostes enganados? Pô, ele enganou vocês também, né? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Tipo, mandaram o pessoal lá prender. Mas ele enganou vocês também? Ele enrolou vocês? Ele foi lá, falou alguma coisa pra vocês. Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite viera a ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro a ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam-lhe, né, ele dentro da galera, né? Vocês condenam um homem que nunca ouviu a lei? Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Responderam
responderam-lhe eles e disseram-lhes: És tu também da Galileia, Nicodemos? Né? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Então até lá, na hora que alguém defendeu, mas não é tu também é da Galileia, né, Nicodemos? Ele tá defendendo. Tá defendendo o cara, né? E cada um foi para sua casa. A mulher apanha em adultério. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Foram confrontar. Né? Ninguém prendeu. Né? E pondo no meio. Ele queria um motivo. Então foram levar a mulher. Bora ver, mano. Vou fazer uma cagadinha aqui pra ver se ele cai e a gente pega ele. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizem eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram-lhe eles isto, e, acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus salvou aquela mulher naquela situação. Ou seja, os caras criaram uma situação para ver se ele caía. E ainda questionaram né? ele, queria que ele respondesse, tipo assim, logo, ali eu imagino a pressão que ele estava fazendo. Bora dizer, ela fez isso. Ele Ele só é lá, bom, né? Que ele é muito fácil. escrevendo no resposta pra chão tudo. e E tal. aí, mano, quem nunca pecou que joga a primeira pedra aí. Aí E voltou, né? e voltou dele. escreveu Ele no não, chão. né? É ter uma visão, é ser. E tem uma sabedoria Isso muito é ser grande. sábio. Né? O cara tá na pressão aqui, o cara. É porque tu tem que. Continua aí, vai. Alguém aqui nunca pecou? Quem nunca pecou que joga a primeira pedra aí. Mas só quem nunca pecou. Se tu já pecou, tá fora. Quem era que não tinha? Quem é que não tinha? Todo mundo tinha. Todo Tinha mundo. pessoas lá, já ouvi assim, relatos de que tinham pessoas que já tinham feito pior do que ela. Falou-lhe Jesus, a luz do mundo, né? Falou-lhes. Não, gente, a gente já. É o 7, né? Eu sei. Gente, já encerrou. Eu já fui pro. O 8 Já já é a mulher que o apanha no. oito. Já vai pro outro, não foi? Aí tá bom, o que importa amanhã- é a mensagem que foi dita. Amanhã a gente continua, mas é o seguinte, gente, a Importa a gente mensagem. começou pelo livro 7, a incredulidade Ele dos irmãos de tinha resposta Jesus. pra tudo. né, Ninguém pegava ele de jeito nenhum. E eles estão ali esperando Todo ele. mundo. Uma brecha. Para eles poderem prenderem ele, e aqueles que foram mandados para prender ele, até eles foram convencidos. Assim, Jesus foi tão sábio que até a forma de falar tudo, tipo assim, mano, não dá para prender ele, não dá para prender ele, não dá para prender esse cara. E eles voltaram aí, né? Então vamos fazer o seguinte, como a gente já está aqui, vamos logo pegar aqui. Jesus, a luz do mundo, continuando o 8, tá? Falou-lhe, a gente pegou o 7 e vai continuar, né? Começou. Falou-lhes, Jesus é a luz do mundo, né? Depois continuando a história. Falou-lhes, pois, outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne,
e eu ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas eu e o meu Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então, para ser testemunho, tinha que ter Duas duas pessoas. pessoas. Ele falava que ele era ele e o pai dele, ele e Deus. Aí ele quebrava o argumento. Ninguém entendia. Ou fazia. Mas ninguém acreditava nele falando isso, né? Me dava terra, terra. Disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim e nem a meu pai. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis o meu pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, então buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Dá um confronto doido, né? Diziam, pois, os judeus, porventura, que quererá matar-se a si mesmo? Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou não podeis vir? Ele falava, mas a galera não entendia. Não entendi. Tipo assim, então ele vai se matar. E Para aí onde eu vou não poderá vir. Que Ele vai se matar. Ele vai acessar e a gente não vai estar, porque a gente vai estar vivo. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Mano, esse cara tá doido. Como é que ele não é? Ele tá aqui na desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Ou seja, mano, era muita coisa. O cara tá dizendo que eu vou morrer no meu pecado na cara. Não. Se pra hoje essa leitura, né, ela causa simpatia, imagina pra época. Pra época Era muito forte. Porque pra gente hoje não é fácil. Hoje a gente entende, né? E algumas coisas, né? Tem algumas coisas que a gente entende. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, o mesmo que também já desde o princípio vos disse. Muitas coisas tenho a te dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu o que dele tenho ouvido. Isso só falo ao mundo. Mas não entenderam o que eles falavam, mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus maior que Abraão. Falando essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto ao meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto ao vosso Pai. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. Ou seja, nós a gente é filho de Abraão. Sim, tu é filho de Abraão, então por que tu não faz a obra de Abraão? Porque tu quer agora matar-me, tu quer me matar. Então, que é a obra do Abraão? A obra do Abraão é me matar? Ou é fazer a obra do Abraão? Aí o cara...
Ele foi pro Ficava confronto, né? Como é que tu Das fala que próprias tu és coisas que eles filho do faziam. Abraão se tu quer me matar? Ele faz E uma a obra do coisa Abraão errada. fala que tu tem que matar? Não. Então por que tu quer me matar? Mas como era desconhecido Ah, pra eles, eles queriam. Ele era confrontado, né? Ele Ele era... confrontava no momento Ele certo e respondia. respondia da forma certa. Era Mas agora certo. procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis. Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é Deus? Escuta as palavras de Deus? Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe, não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Antes honro meu Pai, e vós me desonras. Eu não busco a minha glória. A quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, aos judeus, agora conhecemos que tens demônio. Pois morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte. Mano, tu é do capeta. Não é o diabo, não. Tá dizendo aqui, vai Como vencer a é? morte. Eles Como? morreram. És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Quem és tu? Na fila do pão, né? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Forma de homem. Quem me glorifica é meu Pai, a qual dizes que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. Questão toda que ele fala, mas eu conheço o Pai, tu não conheces. Mas como? Aí o cara não Ficar quer acessar, empolgado, ficava o cara não com dúvida. acessava, e o cara... Aí ele não estava entendendo. Não, mas eu conheço porque- Abraão. Eu falei, não, sim, mas Abraão não acessou o pai. Eu conheço o pai. Mas como tu conhece o pai se o Abraão... Ele tinha o Abraão como o master. Mas ele era o blaster. Ele estava acima, ainda Assim, tinha ainda o outro. tinha o pai. Eu falei, mano... Né? E vós não conheceis, mas eu conheço. Se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Sabe, os caras, mano, Questionando de todos os disse-lhe Jesus, jeitos. em verdade vos digo que antes que Abraão existiu, eu sou. Esse mano, Então- se tu considera o Abraão isso aqui, antes do Abraão já existia. Aí ele, mano, caralho. Ele é demônio. É demônio. demônio. É demônio, é demônio. Não pode, isso não existe. Como o povo é, né? Então Mas o povo pegaram faz isso, né? em pedras para lhe atirar. Porém Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. É tudo. Pegou o beco. Mas ele não disse assim, eu sou Deus. Em forma de humano. Pegou o Ele beco. nunca E dizia. aqui a gente Mas encerra a gente sabe o 8. Que ele era Deus em forma humana, né? Aqui a gente Mas encerra. ele não disse assim, ele só disse que antes do Abraão existir, eu já existia.
tendo 50 anos, já era primeiro. Como é que tu já existia antes de Abraão, se tu tem 30 e poucos anos? Então, a questão da palavra hoje, gente, é assim. A gente está vivendo um processo hoje em casa, vida pessoal, profissional, de muita mudança, graças a Deus. E a mudança, ela é igual que a palavra. Mano, a galera, questionam, o povo as não pessoas entende, acreditam, a galera não não entende, questiona, mas por quê, Porque as pessoas tudo querem uma resposta, É. tem coisas que não tem. E a Algumas resposta, coisas têm resposta, mas tem outras que você só vai entender se você acessar. era mais Jesus. fácil ele Conviver. ter uma visão um pouco mais aberta da palavra, tanto de Abraão quanto de Moisés, e pensar assim, pode ser um novo profeta, e ele pode estar falando algo que vai contribuir, que vai, né, até ajudar a entender a palavra de Moisés e atender a palavra de Abraão. Mas as pessoas estão Só tão que eles presas, estão né? tão presas que quando chega alguém para falar, não, ei, mano, não é Abraão. Não, ele é demônio. O Não, que é não, isso não. desconhecido é Ou vida seja, do- o que é novo e o que é desconhecido não é aceito. Poucos acreditam. Tem uma palavra aqui que ele falou, era uma multidão que estava seguindo ele, mas na hora que Dispersar. na hora que foi Tem assim, que- só ficou 12. tipo, Ou você seja, vai eram. ter que mudar, vai ter que renunciar a tua vida e tudo pra você poder me seguir. E aí na hora que você vê assim, mano, mas é uma galera que tá seguindo Jesus, porque eram mais de 5 mil, né, na multiplicação dos pães. É. E só ficaram 12. Ou seja, muita gente, é igual sala de aula. Quem é que quer o ponto? Todo mundo levanta. Eu quero. Nós temos que fazer tal coisa. Olha, mas vai ter que fazer isso. Ah, não, mas então eu não quero não. Não sei se você quer esse ponto, né? Tá entendendo? É a mesma coisa que Jesus faz aqui. Quem é que quer me seguir? Ele fazia o milagre? Todo mundo quer seguir. maravilhoso e tal, Olha, né? mas aqui a gente vai ter que fazer assim, tu tem que se conhecer, tu não pode fazer isso. Não, então, mano, trabalho. Não, tipo, se deixar o meu eu, as coisas que eu gosto Então de a fazer. gente conseguir, tem que não, entender que a palavra está falando de mudança, de princípio e de palavra. E a palavra 8, né, que é a mulher que apanha adultério. E 8 não, a 7 que é a incredulidade dos irmãos. E o 8, que é a mulher que apanha adultério, está falando do processo de Jesus de que ele está dizendo, mostrando e as pessoas não estarem acreditando. E ele tá lá, forçando né? ali, ele tá lá. dizendo a verdade, ele tá aqui, né? Você, mano, eu tô aqui fazendo todo o negócio, tô te falando e tu não quer, tu ainda quer me apedrejar. Hein? Ainda quer me matar? Tu quer me matar, tu quer me prender, tu quer me matar, quer me apedrejar. Ou seja, quando a gente muda, mano, ninguém acredita. Quando a gente deseja sair do antigo Gerson para o novo Gerson, quando a senhora decide sair da antiga Graciete para a nova Graciete, não é uma teleguiação, não é uma lavagem cerebral. É a mudança. A mudança que Jesus estava dizendo aqui. Porque alguém aqui falou, mano, esse cara quer fazer lavagem cerebral. Alguém aqui pensou isso naquele tempo. Mano, eu não vou mais escutar esse cara, não. É uma lavagem cerebral que ele fica falando que tem que crer nele, que ele é o pai, que o pai é dele. Não. Mano, Pai que glorifica isso aí, ele é doido. Não, você faz um milagre. Mano, ele pegou um demônio aí, botou aqui, ele cria aqui uma água, um vinho, faz o cara... Mas eles falam, mas e cadê? Já que tu fala tanto do teu pai, cadê teu pai então? Cara, onde é que tá teu pai que tanto tu fala dele? E aí, não, mas aí tu vai aqui conhecer ele que a por gente mim, né? testifica, né? A fé. É aqui que a gente acredita. Pô, mas o cara tá vindo pra trazer a boa nova. Mas a galera não tá preparada. Não tá preparada pra receber. Então, a mesma coisa é quem tá perto da gente não tá preparado. É mais fácil chegar e te julgar. Isso é papo da pia. A Graciete mudar? Não vai durar muito tempo. A Graciete não vai mudar, não. Isso aí, ela vai ficar do jeito que tá pra sempre. Quando eu falar, ela vai baixar a cabeça. Só que não é assim. E não sou eu que tô falando, é a palavra que eu tô falando. Então, gente, que tá seguindo o canal, que tá acompanhando, a mudança vem quando a gente acredita nela. Quando a gente quer que ela aconteça. Mas além de você só querer, você já tem que saber que você vai enfrentar muita coisa. Vai enfrentar o desconhecido, vai enfrentar
O olhar vai infiltrar o jugo dos outros, principalmente da família, das pessoas próximas. Mas você vai ter que ter fé como Jesus e dizer, mano, eu vou fazer o meu curso novo, eu vou fazer o meu negócio novo, eu vou trocar de relacionamento e vou largar o antigo para viver o novo. E vai sair de um antes para uma outra fase. Como a palavra fala, né? Não é fácil, vai ser muito desafio, vai ser muita tormenta, vai ser muita tempestade. Mas Deus faz o quê? A palavra acontecer dessa forma. Como ele fala, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Deus ele nos liberta dessas coisas, da nossa vida antiga, dos nossos pecados, ele nos liberta. E a verdade vos libertará. Libertará, mas só que eles não entendiam. Mas você primeiro você tem que querer isso, você tem que acessar ele. Porque só por ele você vai acessar o Pai. Só por ele você vai conseguir ser liberto dos medos, dos traumas, das dúvidas que você tem sobre a tua vida, sobre a tua existência até. Sobre até mesmo os problemas que acontecem na tua vida. E até porque você não dá certo, Porque ou porque não dá você certo, não cresce, ou porque você eu não tenho consegue montar emprego, um negócio, ou porque você não consegue se destacar no seu trabalho. Por diversas coisas. Porque a coisa está dentro de você. É um trauma da infância, é um trauma familiar, é uma coisa que você tem que voltar lá atrás, conversar com teu irmão, conversar com a tua mãe, falar com teu pai, perguntar por que você traiu minha mãe lá atrás? Ou por que você não me assumiu? Ou por que você deixou a minha mãe quando eu tinha 5 anos? Você tem que resolver o processo andar. E você consegue Não adianta fazer, pular etapas, você e tem você- que resolver. E você consegue fazer isso acreditando primeiro em Cristo. E depois em você mesmo. Porque se você não acreditar em que Cristo, né, e através dele Deus pode mudar a tua vida, cara, eu digo assim, não sei nem o que tu vai fazer da tua vida, porque ele tem todas as respostas. Todas as dúvidas, ele vai te responder, somente ele. Tem ainda mais assim, eu falo assim por mim. Tinha dúvidas internas que eu não falava pra ninguém, mas que Jesus conseguiu responder. Que hoje eu não pergunto mais, hoje eu não questiono mais. Tipo assim, ontem Deus me falou uma coisa, ei, não tem mais que fazer isso não, tem que confiar em mim. Por que eu vou dar providência em tudo na tua vida? Tipo assim, para com teu medo, para com teu trauma e confia em mim, a direção sou eu. Mas eu não fui, ele falou pra mim isso. Não é fácil. E não é fácil você, mas caramba, como é que eu vou... Eu não tô vendo a solução, mas Deus tá dizendo que ele vai dar a solução. Me dá, gente, me dá. E a Esse gente é tá a aqui resposta. pra tentar levantar essa bandeira, tentar chamar a atenção das pessoas que querem utilizar essa palavra, essa força e dizer que muda, tá? Muito obrigado pela atenção. Compartilhe nas redes sociais, siga os nossos canais. Siga o nosso canal, se inscreva. Muito obrigado e bom dia. Bom dia.